Olá, querido, graça e paz, mais uma vez juntos para a 13ª aula dessa vez do nosso curso aqui, Panorama Bíblico, a jornada pelos 66 livros da Bíblia. Lembrando sempre que o nosso alvo aqui é oferecer um panorama das Escrituras para um melhor entendimento. É óbvio que se você quiser crescer mais no conhecimento, você vai precisar cavar aí, buscando de repente uma boa Bíblia, buscando bons livros para o teu crescimento e para a tua edificação espiritual. Hoje nós vamos falar a respeito de um livro que tem uma história muito bonita, que é o livro de Ruth. Ruth significa amizade. É um dos 2 livros na Bíblia que levam o nome de uma mulher. O outro, você sabe, é Esther. O autor pode ter sido Samuel e a data é 1340 a.C. O livro conta a história de uma família que deixa a sua terra, a terra de Israel, vai para uma terra vizinha a fim de buscar sustento e lá coisas horríveis acabam acometendo essa família. Embora esse homem chamado Elimeleque, juntamente com a sua esposa chamada Noemi, vão com seus filhos para lá e os seus filhos casam lá, o texto bíblico vai dizer para nós que Elimeleque, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, morrem ali na terra de Moabe. Sobram quem? Sobram Noemi e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Esse livro narra o amor de Ruth por Noemi e a inclusão de Ruth na linhagem davídica. E é muito interessante que a gente pode afirmar que uma das maiores declarações de amor encontradas dentro das Escrituras é a declaração de amor de uma nora para com a sua sogra. Uma coisa que não é muito comum, não é verdade? Dentro dos relacionamentos que nós vemos no dia a dia da nossa vida. Mas isso mostra pra gente que é possível sim viver bem em família. O objetivo do livro é retratar o ânimo religioso e o amor entre 2 mulheres de países diferentes numa época de rivalidade interracial, violência e idolatria. Eu já disse aqui para você que a família, os homens da família morrem em Moabe e Noemi resolve voltar para sua terra. E Ruth então resolve voltar juntamente com a sua sogra para a terra de Israel. Esse livro, se nós formos falar a respeito de suas contribuições singulares, a gente pode afirmar que é um livro que honra as mulheres, porque nós vemos mulheres de fé, na história de mulheres de fé sendo declarado para nós aqui dentro desse livro. Esse livro também fala a respeito da fé gentia no Antigo Testamento. Mostra uma pessoa que, embora não fosse do povo judeu, do povo hebreu, do povo de Israel, ela coloca a sua fé no Deus de Israel. Isso fica muito claro para nós no capítulo 1, no versículo de número 16 do livro de Ruth, que diz assim: Disse, porém, Ruth, e isso ela estava falando para Noemi, a sua sogra: Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então a gente vê aqui uma declaração de Ruth de que a fé dela estava colocada no Deus de Israel, no Deus que era o Deus também de Noemi. Uma contribuição interessante desse livro é que esse livro fala a respeito de algumas leis sociais ali em Israel, até mesmo leis que constavam dentro do Pentateuco. Por exemplo, quando Ruth vai com Noemi para a terra de Israel, ela acaba tendo que entrar em alguns campos ali para rebuscar aquilo que caía no chão da colheita, para que elas tivessem uma forma de se sustentarem ali em Israel. E nesse momento elas são amparadas por uma lei que havia em Israel. Por exemplo, se alguém estivesse colhendo algo num campo e a colheita caísse no chão, essa colheita não poderia ser pegada, aquilo deveria ser deixado para os estrangeiros, para os menos favorecidos dentre o povo de Israel, não é? Então ela acaba sendo favorecida por conta disso. A gente encontra essas leis sociais, por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10, e em Levítico, capítulo 23, versículo 22. Eu gostaria de ler para você esses textos bíblicos. Diz assim:
Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então a gente vê aqui como Deus se preocupa, não é? Ao orientar o povo sobre como o povo deveria colher nas suas plantações, nas suas lavouras. Deveria haver uma preocupação do povo para com o pobre e para com o estrangeiro que estava no meio deles. Levítico 23, 22 vai dizer para a gente: quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É interessante que a gente vê isso no livro de Ruth. Não é verdade? A Ruth acaba se beneficiando dessa lei, levando sustento então para si mesma e para sua sogra. Uma outra lei que a gente encontra, ou uma outra costume que a gente encontra aqui dentro do livro de Ruth, é o costume do levirato. O que seria o levirato? Era o costume, não é, de uma viúva se casar com o irmão do seu marido, no caso do cunhado morar na casa do pai, com o objetivo de preservar o nome e a linhagem familiar e também prover sustento para a viúva. Se acontecesse de uma mulher ficar viúva do seu marido e ela não ter filhos, ela poderia então se casar com o irmão mais novo do seu marido que ainda estava na casa do seu pai. Essa é a lei ou o costume do levirato. Quando Ruth vai com Noemi para a terra de Israel, penso eu que ela nem imaginava o que poderia acontecer com ela, mas ela vai acabar se casando com um homem que era um homem de muitas posses, chamado Boaz. Vai haver aí uma história muito bonita entre eles. Ele vai assumir então, não é, a viúva de um dos filhos de Noemi e vai se casar com Ruth. E Ruth e Boaz vão se tornar bisavós do rei Davi. Se a gente for pensar na cristologia no livro de Ruth, a gente vai ver que Boaz é um parente redentor, qualificado e disposto a redimir. Há uma palavra hebraica que é goel, que significa parente remidor, que fala a respeito deste que poderia então resgatar as terras de alguém, de algum parente próximo que havia perdido as terras. Boaz é um tipo de Cristo, não é? Que nos redime nas nossas dificuldades e que estende a sua mão para nos abençoar nas nossas dificuldades. O nome de Ruth aparece em Mateus capítulo 1, versículo 5, na genealogia do Messias. Eu gostaria de ler junto com você essa referência bíblica que se encontra ali em Mateus capítulo 1, versículo de número 5. Já estou encontrando aqui Mateus 1, 5. Diz assim o texto: E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Então o nome de Ruth aparece aqui na linhagem do Senhor Jesus Cristo, embora ela fosse uma gentia, embora ela fosse uma estrangeira. É muito interessante olhar para a vida desse menino que nasce do relacionamento de Boaz e de Ruth, que é Obed. Obed significa servo. Em um momento da história do livro de Ruth, Noemi vai dizer assim: não me chame Noemi, me chame Mara. É interessante que Noemi significa agradável e Mara significa amarga. E ela pede para as pessoas a chamarem de Mara porque ela perdeu tanto o marido quanto os filhos na terra de Moabe e voltou numa situação muito difícil para a terra de Israel. Todavia, quando Ruth se casa com Boaz e nasce um menino, esse menino chamado Obed, Obed quer dizer servo, então Noemi é consolada de todas as suas dificuldades. A gente pode pensar aqui em Obed também como um tipo de Cristo.
que é este menino que nasce, que traz consolação para o nosso coração. E Jesus também é descrito nas Escrituras como o servo sofredor. Você deve se lembrar do texto que diz assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus é o servo, Jesus é esse menino que nos nasceu, esse filho que se nos deu, que traz salvação a todos aqueles que colocam a sua fé nele. A gente vai terminando então a nossa aula aqui do nosso panorama bíblico, falando a respeito do livro de Ruth. E eu quero pedir a você aí, se ainda não curtiu o canal da Igreja Batista Videira, que você faça isso, que você compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas com esse conteúdo. Deus abençoe você. Até semana que vem com mais um livro das Escrituras no nosso curso Panorama Bíblico. Deus te abençoe.